Seja muito bem-vinda mais uma vez, boa noite, seja muito bem-vinda você que veio assistir a essa aula ao vivo, seja muito bem-vinda você que vai estar assistindo a gravação dessa aula que vai ficar disponível depois. Hoje o nosso assunto esse assunto mexe com as emoções, né? A superproteção, né? Super proteger o bebê e como isso influencia no desenvolvimento motor dele, como isso acaba atrasando o desenvolvimento motor dele. E para quem não me conhece, eu sou o Thiago de Holanda, eu ajudo mães de bebês a identificar e recuperar o atraso motor. Muita gente me pergunta se meu bebê é atípico, ou seja, meu bebê tem alguma disfunção neurológica, tem alguma síndrome genética. O que você fala aqui, Thiago? Pode ser usado no meu bebê? Sim, pode ser usado. Eu sempre reforço aqui que bebês atípicos, ou seja, os bebês que têm diagnosticado pelo pediatra uma síndrome genética, uma disfunção neurológica, eles precisam de um acompanhamento presencialmente também, de uma estimulação precoce com um fisioterapeuta pediátrico, com um neuropediatra. Isso tem que acontecer, mas sim, aqui a gente proporciona situações onde em casa você consegue também ajudar o seu bebê, dar um estímulo extra, fazer mais atividades com o seu bebê, encaixando devidamente no marco motor que ele está com atraso, que ele está tendo dificuldade, sabendo reconhecer que marco motor está atrasado, e sim a gente consegue também ajudar esse bebê. Certo? Então, hoje o nosso tema de hoje é como a superproteção, como superproteger o bebê é um atestado para o atraso motor, e a gente vai entender como isso acontece. Tá? Então, o que acontece aqui, né, da superproteção? A superproteção ela é uma situação onde a gente acaba protegendo o bebê, sempre achando que ele vai se machucar. A gente acha que o bebê vai se machucar, então a gente está fazendo isso pelo bem dele. E olha, eu me coloco também nesse lugar, porque várias vezes eu, como pai, tinha o ímpeto de ir ali e, meu Deus, minha filha vai se machucar, eu vou ali e vou interferir no movimento que ela está tentando aprender, mas a gente tem que olhar para isso, e essa live foi construída para isso, para a gente olhar para isso, olhar para nós e saber que existem consequências se a gente exagera, né? Proteger é uma coisa, super proteger é outra história, e a superproteção está aliada aos atrasos, é o que a gente vai ver aqui, mas a gente precisa olhar para nós, olhar para isso, para conseguir identificar se a gente está só protegendo ou se a gente está super protegendo, para tomar as atitudes necessárias para melhorar. Mas enfim, a gente acha que o bebê vai se machucar, então a gente reduz oportunidades desse bebê explorar seus movimentos, desse bebê errar na construção de um movimento novo, porque a partir do erro ele vai refinar esses movimentos, vai melhorar esses movimentos para eles ficarem com uma qualidade cada vez melhor. Então, quando a gente super protege o bebê, o que acontece? Acontece uma redução de oportunidades. Eu posso ter lá 10 oportunidades no dia, vou falar números fictícios, eu posso ter 10 oportunidades no dia para o meu bebê aprender a subir no sofá, mas eu super protejo e ele tem 0 oportunidades de aprender a subir no sofá. Como assim 0 oportunidades, Thiago? Cada vez que esse bebê se aproxima do sofá e faz menção de subir, acontece aquela gritaria. Cuidado, olha só, pega ele está chegando perto do sofá, ele vai subir. Não deixa ele subir, é perigoso. Parece, né? Isso acontece bastante. Parece que é uma coisa demais, mas não é, isso acontece bastante. E dá vontade mesmo de ir ali cuidar e tal, mas a gente tem algumas questões para a gente olhar aí. A cada situação, é óbvio que a gente não vai deixar o bebê lá e não subir em cima da mesa e não fazer nada. Não é isso que eu estou falando aqui. Não é nem 8 e também não é nem 80. Né? Mas quando o bebê está se desafiando e é uma situação onde é um movimento novo que ele está aprendendo, ele vai errar.
Só que como que a gente aprende os movimentos novos? Repetindo eles, testando eles. Você não sabe dançar e vai para uma aula de dança. O que acontece na aula de dança? O professor vai lá e repete o passo. E aí você vai no outro dia e ele repete o passo de novo. E ele vai no outro dia e você repete o passo de novo. Até começar a internalizar isso, a entrar no seu programa motor, que fica lá na base do cérebro. E esse programa motor vai gravar aquela informação, que nem a gente grava um arquivo lá no computador. Aquele arquivo está lá, colocado na pasta. Mas é por através das repetições. E os bebês estão no momento da vida onde é só aprendizagem motora. Quando ele nasce, tudo é reflexo. Os movimentos a maior parte dos movimentos acontecem por reflexo, que a gente chama de o kit de sobrevivência do bebê. Mas a tarefa principalmente no primeiro ano do bebê, é transformar esses reflexos em movimentos voluntários. E esses movimentos voluntários eles são organizados e ficam cada vez melhores quando eles têm oportunidade de serem repetidos cada vez mais, que nem o exemplo que eu dei da dança aqui. Quanto mais repete, melhor fica o movimento. Se você faz uma aula de dança lá, depois outra na outra semana, depois falta uma, falta duas, falta 3 aulas, a dança vai ficar igual. O passo de dança vai ser tão bom quanto aquela aluna que não faltou nenhuma aula e está há 3 meses indo certinho, treinando várias vezes com o professor e repetindo aquele passo de dança. Vai ser diferente, né? Menos oportunidades, você teve que faltar algumas, não vai ser com tanta qualidade como quem foi lá e conseguiu repetir mais vezes. Agora esse ano tem Olimpíadas, a gente vai ver o que os atletas fizeram nos últimos 4 anos até chegar ao momento das Olimpíadas. Repetiram movimentos. Para quê? Para cada vez melhorar mais. Por que eu estou falando exemplos do você na dança, eu estou falando exemplos dos atletas das Olimpíadas? Porque o programa motor funciona assim. O programa motor funciona assim. Por repetição, independente se o programa motor nós estamos falando de um bebê, de uma criança, de um adolescente, de um adulto. O problema é que, eu volto a falar isso, a base do desenvolvimento motor está acontecendo agora, quando você é bebê. E isso é uma sequência. Quando fica criança, quando fica adolescente, vai se resgatar lá na base. O que eu tenho de base construída para juntar A com B e formar uma habilidade complexa nova que eu estou tentando desenvolver ali. Mas se a base não está bem construída, se está faltando pedaços nessa base, se o movimento lá que era para ter aprendido com uma nota 10 foi aprendido com uma nota 3, e assim sucessivamente, tem pouco para se resgatar nessa base. Tem um pouco para se resgatar. Já viram aquela história da borboleta? Da lagarta no casulo? O cara estava lá andando, ele adorava a borboleta, daí ele viu lá uma lagarta no casulo. O que aconteceu ali? A lagarta estava tentando rasgar o casulo para sair, já estava se formando borboleta e ela estava tentando rasgar para sair. E aí ele ficou cuidando, esperando aquela borboleta sair, só que quando chegou uma hora que ela parou de um pouco de rasgar ali o casulo, ficou no meio do caminho e não abriu. O que ele fez? Com uma tesoura, ele queria muito ver a borboleta, com uma tesoura ele foi lá e cortou ali um pedacinho do casulo e abriu para a borboleta sair. Só que a borboleta saiu, caiu no chão e ela tinha as asas bem pequenas, o corpo grande e as asas pequenas, então ela não voou. E o que aconteceu ali? Quando a borboleta está ali no casulo e fazendo essa força para sair, quebrando o casulo devagarinho, tem um líquido que ele, naquele momento, ele vai para as asas da borboleta e forma as asas do tamanho que elas são, grandes, para sustentar aquele corpo, que era de lagarta, e voar. Só que quando ele rompeu antes do tempo, essas asas ficaram pequenininhas, não foram construídas. Aquele ali era um processo que era necessário acontecer. E aí teve dificuldades, a borboleta estava lá se arrastando.
Eu fiz essa analogia porque isso acontece com os bebês. Quando a gente vê algum adolescente lá com falta de coordenação motora, com dificuldade para praticar um esporte na educação física escolar, a gente vai olhar para trás e vai ver que foi super protegido aqui, super protegido ali, não deixa ele tentar muito isso, vamos melhorar isso aqui, vamos entregar isso na mão dele. O bebê está lá tentando alcançar um objeto que está um pouco longe dele. E a gente vai lá e, olha só, coitadinho, está tentando alcançar aquele objeto que está longe, aquele brinquedo que está um pouco mais distante. Pega lá o brinquedo e traz para pertinho dele para facilitar a vida dele, para ajudar ele. Sempre a gente faz no intuito de ajudar. E aí a gente acaba trabalhando nessas questões aí de, que nem o exemplo da borboleta ali, de podando possibilidades do bebê. Por que esse tema que a gente está falando é importante? Esse tema é importante porque a gente, a partir dele, consegue expandir a nossa consciência em relação ao que a gente está super protegendo ali do bebê, sobre essas questões, e a partir disso proporcionar um ambiente diferente, um ambiente que promova o desenvolvimento integral, que promova essas tentativas, esses erros, para o bebê poder evoluir, para o bebê poder aproveitar todo o potencial que ele tem ali de se desenvolver, que é ao contrário do que eu vejo bastante com relação aos atrasos acontecendo, porque tem atrasos que acontecem que estão na nossa cara ali, então o bebê não está engatinhando, já passou o tempo, o bebê não está andando, já passou o tempo, mas tem uns que são escondidos. O bebê andou, que nem eu falo assim, o bebê andou, ele andou. Ah não, meu bebê andou, mas andou com que qualidade de postura, com que qualidade de equilíbrio, com que qualidade de consciência corporal. Imagina que cada um desses itens tem uma nota na cabeça do profissional de educação física, que nem eu aqui. A gente olha assim e vê uma nota de equilíbrio, uma nota de cada valência física. E aí tu tem ali um equilíbrio nota 3, uma coordenação motora nota 2, o bebê andou, está lá andando, mas já tem esses pedaços faltando que a gente vai ver logo em seguida. Então tem alguns que são silenciosos, alguns atrasos estão na cara, outros atrasos estão silenciosos, que a gente vai ver resultado lá na frente, quando se formar um adolescente com tendência ao sedentarismo. E sempre isso acontece, quando acontece isso lá, não fazem conexão com a base. Não acontece conexão com a base. Com a base que eu digo que é essa primeiríssima infância de 0 a 2 anos. É assim, está acontecendo isso, aquilo. Mas isso é uma construção que vem lá de trás. Tudo é uma sequência. O desenvolvimento vai acontecendo de forma sequencial. Dos movimentos simples para os movimentos mais complexos. Lá no bebê, que eu sempre falo, né, no bebezinho nasceu é crânio caudal, da cabeça para baixo. Primeiro controla o pescoço, depois vai o tronco, assim vai indo, e depois de habilidades simples vai para habilidades mais complexas. Primeiro alcançar, depois pegar, depois soltar, é uma sequência. Uma coisa depende da outra, existem pré-requisitos para trás. Quando eu faço uma avaliação, o que eu olho? Vamos ver o histórico para ver como é que ele conquistou isso, como é que ele conquistou esse movimento. Mas faz diferença, Thiago, saber isso? Faz diferença. Para eu saber de um equilíbrio do bebê lá sentado, faz diferença se ele está rolando ou não está rolando, ou como é que ele está rolando, com independência ou não. Mas enfim, voltando para a superproteção, que acaba atrapalhando essas conquistas, eu lembro, e eu vou me colocar nesse lugar também, porque eu lembro de um caso meu, quando a minha filha estava primeira vez tentando escalar o sofá bem pequenininha, nem lembro quantos meses era, mas bem pequenininha, tentando escalar o sofá para subir nele. E a minha vontade era de proteger, meu Deus, se cair. E bater a cabeça. E eu vou ter que levar para o hospital. E não sei o que. E ela estava ali tentando organizar o corpo dela, onde ela coloca a mão, onde ela coloca o pé, que força que ela vai fazer de abdômen. E eu ali com a câmera filmando. Quem já viu? Eu já coloquei essa imagem aqui no meu Instagram. Na internet. Quem já viu essa imagem vê que eu dou uma tremida com a câmera na hora.
porque quando ela vai subir e eu vi que não vai dar certo, ela tomba para trás de volta. E quando ela tomba para trás de volta, eu seguro toda a minha vontade de dizer, cuidado, Júlia! Toda a minha vontade de meter a mão ali e segurar a fraldinha por baixo, que ela estava só de fraldinha, estava bem quente, ela estava só de fraldinha. Seguro toda essa minha vontade ali e ela tomba. E aí quando ela tomba no chão, ela já cai organizada, sentada, em cima da maciez da fraldinha. Caiu sentada ali. Era uma altura baixinha, meu sofá não é alto, é um sofá baixinho, tá tudo certo. E aí ela tomba em cima sentada na fraldinha dela. E aí o que ela faz? Eu fico só olhando, observando, eu não falei nada. Me deu vontade, mas eu não falei nada. Só o que aparece na filmagem é que a minha câmera tremeu do pavor que eu tive ali na hora. Mas ela pegou e a reação dela foi olhar para o sofá com aquele olhar de tigre e escolheu onde ia botar a mão, viu que ela tinha que fazer um pouquinho mais de força para botar o pé um pouquinho mais longe. E quando ela botou esse pé um pouquinho mais longe, ela conseguiu. E aí veio a felicidade de ter conseguido conquistar aquele movimento e subiu no sofá. E eu disse para minha esposa, mãe dela, ó, vamos deixar ela conquistar esse movimento, porque nunca mais nós vamos precisar ficar atrás. Meu Deus, ela subiu no sofá, vão ali para a volta, larga o que está fazendo, que ela foi ali. Nunca mais. Ela aprendeu, ela internalizou aquilo no programa motor dela, ela teve a oportunidade de refinar o movimento dela ali, e aí começou só a praticar para ele ficar cada vez melhor. E a gente estava ali jantando, conversando, em outro lugar, olhava de longe ela lá subindo e descendo, tá tudo bem. Claro, quando subia para partes mais altas do sofá, a gente voltava a se preocupar, Júlia, né? Vamos ver aqui e tal. Mas é diferente de, cuidado, meu Deus, olha lá. Teve um caso que eu atendi, um atendimento que eu fiz, que o bebê estava atrasado na questão do andar. Não, do engatinhar. Ele estava atrasado na questão do engatinhar. Estava demorando para engatinhar bastante. A gente fez uma avaliação, começou a conversar, eu fui vendo o bebê. Tinha muita super proteção naquele caso. A gente foi conversando. O que acontecia ali? O colchão no chão. Quando eu disse assim no primeiro encontro, assim, olha, precisamos estar com o colchão, com o bebê precisa estar no chão, ele precisa de bastante chão nesse momento para ele explorar esses movimentos. Se ele ficar muito em colo, em carrinho, em cadeirinha de descanso, vai ter menos oportunidade no chão para explorar os movimentos dele. E aí, essa mãe assim, legal, Thiago, entendi, ficar mais no chão, né? Beleza, boa, vou fazer. Aí me mandou os vídeos lá que estava fazendo com o seu bebê, como é que estava a evolução. Tirou o colchão da sua cama e colocou no chão, e o bebê estava em cima do colchão, no chão. Estava no colchão, no chão. Isso é um caso de superproteção que atrasa o desenvolvimento. O colchão não é a mesma coisa que o chão. O colchão não tem a mesma firmeza que o chão. Com medo de tombar, de se machucar, estava lá moldando um ambiente super protegido que não auxilia em nada o desenvolvimento do natural do bebê, o refinamento dos movimentos dele. E aí, nesse caso, a gente pegou e eu voltei a falar, olha, bota esse colchão para cima da cama de novo e deixe seu bebê no chão. E da altura que ele está engatinhando, tentando engatinhar, nenhuma queda vai ser suficiente ali para levar ele para o hospital. Pode se machucar um pouquinho, pode tomar um susto, chorar, se assustar, porque errou um braço ali no chão na tentativa de ir para frente e tombou, mas quedas da altura do próprio bebê, o bebê pode cair até a altura dele mesmo. Claro, se ele estiver em cima de uma cadeira e cair e bater a cabeça, a gente tem que levar. Agora, se ele estiver em pé e cair da altura dele mesmo,
não é preocupante para essa correria. Faz parte, vai se assustar, a gente está ali para acolher, mas o que eu quero trazer aqui, quando a gente promove um ambiente assim super restrito, a gente tem menos oportunidades. Quando eu dei a analogia da aula de dança, é como se estivesse faltando as aulas de dança lá. E os movimentos ficam piores. Outro exemplo que eu lembro também, que a mamãe falou que o bebê estava com dificuldade de andar sozinho, sem apoio. E aí quando ela me mandou vídeo dele andando sozinho, sem apoio, eu olhei ele com ela, num gramado, numa praça, ele tentando andar e a camisetinha dele estava esgaçada, porque ela ficava segurando na barra da camiseta, com medo que ele caísse. Então ele forçava o corpo para frente para tentar andar e vencer a resistência da camiseta dele que estava sendo puxada para trás. E isso é uma superproteção também que atrapalha o desenvolvimento motor, que prejudica, que atrasa, que faz com que a gente tenha aqueles problemas lá que eu falo antes, que eu falei antes ali da adolescência, da fase adulta, da adolescência, da criança, se afastando do movimento, se aproximando do sedentarismo. Tudo isso faz diferença porque não tem habilidades lá no programa motor para resgatar. E aí, por que eu falo muito aqui das fases do desenvolvimento motor? O andar, o engatinhar, o rolar, o sentar. Por que essa preocupação tanto com esse momento da primeira infância? Porque existem as janelas de oportunidades. Quem já não ouviu aqui eu falar sobre as janelas de oportunidades? Janelas de oportunidades são períodos onde é mais fácil aprender. A Miriam está falando aqui, meu Deus, eu faço isso. Eu te entendo, Miriam. E eu me coloquei aqui, eu também já deu vontade de fazer. Mas é importante a gente abrir os olhos para essas coisas. É o nosso maior tesouro, a gente quer proteger. Mas voltando aqui às janelas de oportunidade, são períodos onde é mais fácil de aprender aquela habilidade motora. Pode aprender depois, mais tarde? Pode, mas com muito, muito, muito mais dificuldade. Muito mais dificuldade. A janela de oportunidade do engatinhar é entre 7 e 11 meses. Esse é um período onde é mais fácil para o bebê engatinhar. Se eu tenho medo que ele caia, e aí eu fico protegendo ele, e aí eu reduzo o espaço dele, ele passa maior tempo no chiqueiro, ele passa maior tempo no colo, no carrinho, para proteger ele, segurando, cuidando. Ou não isso, está no chão, mas cada vez que vai tentar se movimentar de um desafio maior, se colocando em desafio, acontece aqueles gritos, cuidado, não pega, não faz isso. Cada vez que eu faço isso, vai se afastando de aprender dentro da janela de oportunidade. E aí fica mais difícil depois. Fica bem mais difícil depois. Mas eu gosto sempre de pensar nas regras dos 3 segundos. O que é a regra dos 3 segundos? Essa é uma regra que eu criei. A regra dos 3 segundos é: estou vendo meu bebê tentando aprender um movimento. Estou vendo meu bebê tentando aprender um movimento. Estou com vontade de interferir ali. Eu seguro por 3 segundos só. Deixa eu ver o que vai acontecer. Só 3 segundos. E aí o bebê vai lá e não chorou, não reclamou, foi ali, tentou se resolver. E vai evoluindo ali a questão dele no chão, no movimento que ele está tentando. Eu espero mais 3 segundos. Eu espero mais 3 segundos. A gente vai se surpreendendo com quantos segundos a gente espera
até realmente precisar de uma intervenção nossa. Eu dou um exemplo até meu aqui com a minha esposa em casa. Outro exemplo aqui meu, da minha história, com a Julinha. A gente tinha aqueles portõezinhos para o cachorro não passar de um ambiente para o outro e a portinha estava aberta e ela estava tentando passar e tem um degrauzinho aquilo ali. E ela estava tentando passar esse degrau para o outro lado. E aí, para passar o degrau, ela era muito pequenininha, ela estava tentando passar o joelho por cima, num engatinhar, tentando passar o joelho por cima para ir para o outro lado. Ela não andava ainda. E aquele joelhinho, aquela perna não erguia tanto ali, ela estava um pouco trancada ali. O que dá vontade de fazer? De ir ali ajudar e levantar um pouco a perninha. Fazer o quê? Fazer que nem o cara fez com o casulo da borboleta. Ir lá e fazer um cortezinho no casulo para a perninha passar por ali. E a minha esposa quis fazer isso. Ela quis ir ali já. E eu abracei a minha esposa assim, vamos esperar só 3 segundinhos. Foi assim que foi criada a regra dos 3 segundos. Vamos esperar só 3 segundinhos e ver como ela vai resolver essa situação. E abracei a minha esposa. E a gente ficou olhando de longe, quieto, deixando ela praticar ali o que ela estava aprendendo no cérebro dela. E aí ela errou, e daí ela voltou, e daí ela tentou de novo. E a minha esposa disse, eu vou ajudar ela está precisando de ajuda. E eu disse, ela não está chorando, ela não está reclamando, ela está se testando, é diferente. Se ela reclamar, a gente vai acolher, se ela chorar, a gente vai acolher, mas vamos esperar 3 segundos mais. E a gente foi de 3 em 3 segundos esperando, e a nossa filha nos surpreendeu. Porque ela melhorou o movimento dela, passou o joelho por cima do degrau, foi para o outro lado e abriu um sorriso de felicidade que ela conquistou aquele movimento novo, sozinha. Ela se sentiu capaz. A sensação que ela teve ali foi, eu sou capaz de fazer isso. Eu não preciso de alguém para fazer isso por mim. Essa sensação é muito boa. É muito chato para o bebê quando ele está lá na caixa encaixa, tentando encaixar o triângulo, e vem um adulto ali, é assim, é aqui, e pega o triângulo e coloca no triângulo, no buraco do triângulo. Aquilo ali é um desafio que demora tempo, demora meses para acontecer muitas vezes. O bebê vai brincar de outras coisas, vai usar a criatividade na caixa encaixa de outras formas, a caixa vai virar até uma espada de brincadeira. Até entender que o triângulo é no buraco do triângulo. Mas é diferente quando sente que é capaz. Depois de 3, 4 meses ele foi lá e encaixou sozinho. É aqui, é isso que acontece aqui. Olha como eu sou capaz de fazer isso. Só que quando recém ganhou um brinquedo e vem um adulto ali e mostra, é aqui, aqui encaixa, é uma coisa murcha, né? Murcha a coisa assim. A coisa fica... É isso então? Então tá, vamos procurar outra coisa aqui, outro desafio aqui no meu ambiente para eu poder desenvolver. Entende como o bebê às vezes vai... O desenvolvimento natural do bebê, ele vai ter que driblar às vezes os adultos que estão ali, os cuidadores que estão ali na volta dele, tentando frear esse desenvolvimento que é natural do bebê. E é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre eu falei não é nem 8 nem 80, mas esse 80... atrasando o desenvolvimento motor do bebê e ocasionando todas aquelas questões que eu falei ali de criança, adolescente, adulto, que estão relacionadas com a base da casinha que está sendo construída agora aqui quando está na primeiríssima infância, 0 a 2 anos. Aqui é a fundação da casa. Se a fundação da casa ficar boa, o resto tudo tende a ficar bacana também. Então, o que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu como a superproteção acaba atrasando o desenvolvimento motor do bebê. De que forma? Nessa redução de oportunidades, nesse espaço que a gente cria desfavorável para o desenvolvimento, nessa parte emocional do bebê se sentir que o bebê pode crescer num ambiente que ele sente que é capaz, ou no ambiente que ele sente que ele é incapaz, que ele precisa de alguém. Ele vê todos os adultos tomando água num copo.
Quando ele pega um copo na mão, todo mundo grita, meu Deus, pegou um copo, cuidado. Meu Deus, o copo é um monstro, eu não tenho capacidade de pegar esse copo. Todo mundo na minha casa tem capacidade de pegar um copo, botar na boca, e eu vejo todo mundo fazer isso, mas eu não posso fazer, porque eu não tenho. Óbvio, não estou falando para dar um copo de vidro na mão do bebê. Existem alternativas para isso. O copinho de alumínio, o copinho de não sei o que, o copinho de... Existem outras alternativas, não é isso. Mas você dá um copinho lá de alumínio, um copinho que não quebra, que não tem risco de se machucar, um copinho para bebê. E ele vê que ele faz parte daquele ambiente, que todo mundo bebendo e ele é capaz. Claro, ele vai derramar no início, mas é assim que a gente refina o movimento. Ele vai derramar no início, depois ele vai melhorar um pouquinho mais até acertar na boca e a coisa se desenvolver ali. Isso é dar oportunidades. E eu vejo várias oportunidades sendo trancadas, omitidas ali do bebê. Mas é para isso que a gente conversa aqui, tudo que a gente, para saber como lidar em cada situação dessa, que a gente traz esses assuntos aqui, que a gente conversa, aqui na live a gente tem um tempo maior para conversar sobre isso. Eu posto várias coisas em Reels ali, que tem 1 minuto, 1 minuto e meio, mas aqui a gente consegue conversar de uma forma mais densa e você aprender muito melhor. Você poder fazer perguntas, eu já vou responder as perguntas que apareceram aqui, mas você aprender assim. E na sequência de aulas que a gente vem fazendo aqui, eu tenho uma boa notícia para falar para você. Na semana que vem, vai começar a semana de aquecimento, as aulas de aquecimento para a Semana Bebê em Movimento. A Semana Bebê em Movimento é uma semana muito especial, onde a gente vai ter algumas aulas muito bacanas online, que precisa se inscrever para participar naquela Semana do Bebê em Movimento, que vem logo mais. E para se inscrever, logo vai ter o link. Fica atento aí que logo a gente vai divulgar o link para poder fazer a inscrição lá. Mas antes da Semana Bebê em Movimento, que é o nosso tema principal, a gente faz lives, aulas de aquecimento para chegar até lá. Sabendo, aprendendo o que você aprendeu aqui hoje, aprendendo muito mais. E na semana que vem a gente vai ter uma mudança de horários. Eu sempre fazia uma live na segunda, 9h30 e uma na quinta, às 20 horas. Na semana que vem vão ser 5 lives, 5 aulas às 15 horas da tarde. 5 aulas, sempre às 15. Segunda às 15, terça às 15, quarta às 15. Então fica atenta que segunda-feira às 15 horas a gente tem mais uma aula já preparatória para essa Semana Bebê em Movimento, que logo vai abrir o link para você poder se inscrever. Certo? Então, queria muito... deixa eu ver aqui responder as perguntas de vocês. Nossa, bastante gente entrou aqui hoje. Queria agradecer também, né? Já estou vendo aqui, já são quase 30 mil seguidoras. Muito obrigado por estarem confiando no meu trabalho. Sempre lembrando que eu sou profissional de educação física, né? Então às vezes me confundem, me chamam de doutor, não precisa me chamar de doutor. Me fazem perguntas sobre nutrição, sobre outras coisas. Aqui, ó, a Carla aqui, minha filha fez 1 ano e ainda não teve dente em cima da frente. Será por quê? Então, eu sou profissional de educação física e aqui nesse perfil, nessa página, a gente trabalha com desenvolvimento motor de 0 a 2 anos. Então, eu não vou poder te ajudar com essa dúvida do dente, porque acho que melhor a gente conversar disso, você conversar com um pediatra para falar sobre isso. O bebê tem até quantos meses para engatinhar? Acho que acabou, não sei se essa pergunta veio antes, mas no meio da live eu acabei respondendo ela sem ter visto aqui a sua pergunta, né? Que eu falei que a janela de oportunidade do engatinhar ela acontece entre 7 e 11 meses. Em média, pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois, ela acontece entre 7 e 11 meses. E é nesse momento que a superproteção também acaba, que eu falei lá no meio da nossa aula, acaba atrasando esse momento aí, prejudicando o bebê de treinar esse movimento, ter mais oportunidades ali no chão para explorar, numa superfície firme, estável.
enfim. Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Eu vi aqui mais uma que eu me passei. 7 meses. Meu bebê já levanta em algumas coisas, porém só engatinhar em cima da cama, mas passa muito tempo no chão. O que eu faço? O que acontece aqui? Engatinhar só em cima da cama. Por que eu falei o exemplo lá da mãe que eu atendia com o seu bebê lá, da questão do colchão no chão? O colchão, em cima do colchão, ele traz mais facilidades para alguns movimentos. Então ali, o peso do corpo do bebê afunda no colchão de uma forma que no chão não acontece. E ali quando ele afunda, ele consegue fazer movimentos de uma forma mais tranquila. Outra coisa, se ele tomba no colchão, nada acontece. Ele não tem assim uma obrigação de refinar os seus movimentos, de melhorar eles cada vez mais. Então ele pode virar, tombar, cair de cara, arrastar o rosto, não vai acontecer nada. E isso é importante para essa questão de levar informação para o programa motor. O cérebro lá, olha, aconteceu um erro aqui, caiu, se machucou, não foi legal. E aí essa informação volta e o movimento é refinado. Só que o problema é se o bebê ficar muito em colchão e só aprende no colchão, quando ele vai para o chão, a dificuldade aparece. Porque é um outro ambiente. É um ambiente onde é uma superfície firme e estável, onde precisa de tração diferente, tem um impulso diferente ali do pé, da mão. Tudo tem que ser reaprendido. Então, o mais importante aqui é a gente trazer o bebê mais para o chão. Mais para o chão e menos no colchão ali. Esse acaba sendo um exemplo também do que a gente estava falando hoje, superproteção. Por que ficou aprendendo mais no colchão? Claro, porque era mais seguro ali de não tombar, de não cair. Mas, se a gente for pegar os aprendizados, os livros, Montessori, M. Pickler, tudo está se falando em chão, superfície firme e estável, para o bebê explorar melhor esses movimentos. Então, chão, né? Chão para o bebê. A idade corrigida 1 ano e 4 meses. Agora que eu vi ali a idade. Mas é ir para o chão. Bastante. Tiago, muito obrigada por sua dedicação. Graças ao seu perfil, meu bebê tem se desenvolvido. Aprendi a respeito o tempo e o limite dele. Ele começou a andar quando ia fazer 10 meses. Olha que legal esse relato, hein? Fico muito feliz, hein? Muito obrigado. Muito obrigado. Tô vendo a fotinho dele aqui, do seu perfil aqui. Muito legal. 10 meses, hein? Começou assim, o que acontece, né? Começou a andar bem cedo, com 10 meses, bem perto do início do marco do andar. Para andar é um movimento complexo. O que o bebê precisa? Reunir tudo que ele aprendeu dali para trás. Que movimentos básicos ali ele aprendeu e tem à disposição para juntar o A com o B, com o C, com o D e virar uma caminhada, virar uma marcha, em pé, na vertical. Se os pré-requisitos estão falhando ali, as coisas começam a falhar aqui. Por isso que seu bebê está andando com 10 meses ali, com qualidade legal, os pré-requisitos foram alcançados com notas altas. E aí o bebê reúne as informações, vai para lá, vamos juntar elas e sai uma caminhada legal. Muito obrigado pelo teu relato aí. Isso me anima para continuar fazendo tudo isso que a gente está fazendo aqui, de entregar todos esses conteúdos para melhorar essa questão nos bebês. Meu neto tem 1 ano, deixo ele mais descalço para aprender a andar. Perfeito, gostei, ó, tá aprendendo, é isso aí. É isso aí. Deixa eu ver como é que é o seu nome aqui. Miriam. É isso aí, deixar ele mais descalço para aprender a andar. Deve ter visto em algum vídeo meu, né, Miriam? Deu falando do pés descalço para aprender, para melhorar o andar do bebê. Meu bebê tem 1 ano e não engatinhou, não fica de pé sozinho. Tem como ajudar ele ainda? Tem.
Tem como ajudar. Tem como ajudar. Mas para ajudar, a gente precisa que você não perca as aulas da semana que vem e não perca o link de inscrição da Semana Bebê em Movimento. Não perde isso. Tem conteúdo bacana que vai ajudar você. E se tiver precisando também, a gente pode fazer uma avaliação. Me chama no direct que a Isa do suporte aqui também vai lá e entra em contato e a gente combina uma videochamada. Então tem várias opções aqui. Consultoria para a gente já na videochamada ver que músculos estão com tônus muscular fraco ou que compensações musculares estão atrapalhando essa conquista do bebê. E tem também todas as 5 aulas semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta às 15 horas. Na outra semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta às 15 horas. E depois Semana Bebê em Movimento. Normalmente a gente coloca o link de inscrição lá na bio do meu Instagram. Logo, logo ele vai estar lá disponível. Logo, logo. E aí a gente vai conseguir ajudar de uma forma muito mais densa a entender especificamente o que está acontecendo ali, que estratégia eu posso usar, para que lado que eu vou, não ficar perdida nesse caminho aí. Tá? Tem essas possibilidades, porque só assim na pergunta, largar um tiro no escuro, posso estar errando. A gente precisa ter mais densidade, entender um pouco mais o que está acontecendo ali, que músculo que está fraco, compensação está acontecendo. Meu bebê tem 1 ano e 6 meses, não fala nada, somente mama. Gostaria de saber qual a idade mínima que devo esperar, ou já posso procurar um especialista? Então, mais uma pergunta que eu deixo para as fonoaudiólogas pediátricas. Não vou entrar nessa área delas. É importante trazer esse relato para o seu pediatra e talvez ser encaminhado para uma fonoaudióloga, se for o caso. Porque aqui a gente acaba trabalhando mais com desenvolvimento motor, especificamente com desenvolvimento motor. Então, não vou entrar na área da fono. Sim, eu aprendi nos seus vídeos, a Miriam está falando aqui. Isso aí, eu falo bastante disso, né? Fala bastante. É isso aí. E é engraçado, porque às vezes a gente aprende uma coisa aqui, a Miriam pode até me corrigir se eu estiver errado, a gente aprende uma coisa aqui, o bebê está com uma dificuldade, aprendi, já sei como resolver. Só que é muito dinâmico de 0 a 2 anos do bebê. Às vezes a gente resolveu uma questão do rolar aqui, mas daqui a 3 meses a gente está com dúvida numa outra coisa no sentar. Ah, mas ele está certo isso? Não está? Por isso que a gente criou todo esse momento da Semana Bebê em Movimento, porque ali a gente consegue atender muito melhor o que você está tentando conquistar com o seu bebê com o que vem depois. Todos os desafios que vem muitos desafios até o bebê fazer 2 anos. Então é importante isso. Rolar é um marco? Rolar é um marco? Sim, rolar é um marco. Rolar é um marco. Rolar é um marco e um pré-requisito que ajuda o bebê a sentar. Às vezes o bebê está com dificuldade de sentar e eu vou olhar lá e o bebê não rolou. Não está rolando. Então é um marco sim. E aí tem estratégias da gente conquistar isso também. Mas enfim, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Gostei das perguntas, da gente conversar aqui. Gostei dos relatos também que vieram me contar aqui. Que as coisas estão indo bem também em alguns momentos. Mas nem sempre as coisas vão bem, às vezes as coisas vão mal. E me chama aí para a gente conversar. Não perde as aulas todas, é uma aula diferente. Ó, eu nunca faço lives, aulas 5 vezes por semana. É um momento especial que a gente está montando aqui, não perde. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta às 15. E na outra semana igual. Então tem muito conteúdo denso como a gente conversou aqui hoje, que não dá tempo de falar nos Reels que eu produzo lá todo dia. Então aproveita e não perde essa oportunidade, façam perguntas. Vou deixar essa aula aqui disponível, agora que eu encerrar ela, eu vou deixar ela disponível no meu feed. Se quem entrou no meio, perdeu uma parte, vai poder resgatar ela, olhar alguma outra coisa que perdeu. Se quiser que eu traga algum assunto aqui diferente, que não viu ainda, coloca lá nos comentários, bota lá nos comentários, Thiago, queria ouvir mais numa próxima live sobre tal coisa. Bota lá, aproveita a oportunidade, tá bem? Então, obrigado.
Bom restinho de semana, amanhã é sexta, sextou, né? Pra gente aproveitar o finde. E bom final de semana para você, seu bebê, seu netinho, seu filho, sua filha. Tá certo? E até segunda-feira, às 15 horas, nosso próximo encontro. A gente se vê lá. Beijo!